Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Deuteronômio capítulo 26 ao capítulo 28. E Deus diz a todo Israel que quando entrar na terra, era para pegar as primícias do seu fruto, consagrar ao Senhor seu Deus, os primeiros frutos da terra consagrados a Ele. A nossa vida também deve ser assim. Devemos aprender a consagrar ao Senhor todas as primícias que Ele nos dá. Consagrar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração como oferta de aroma suave ao Senhor. Amparar o pobre, a viúva, o necessitado, o órfão, assim como Ele nos mandou fazer. E Deus começa a repetir as suas leis para aquele povo, para ficar bem gravado no coração deles. Hoje nós temos uma lei escrita, não em tábua de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, como está em Jeremias 31, 33 e 34. Quando trouxer a primícia do fruto, é falar que o Senhor nos tirou com mão poderosa do Egito e nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Fazer isso sempre, para que a cabeça nunca esqueça o que o Senhor fez. E nós devemos nos lembrar também de onde o Senhor nos tirou. Nos tirou da fofoca, da contenda desse mundo tenebroso que jaz no maligno. Agora ele ordena que dê os dízimos aos levitas, que leve as primícias dos dízimos aos levitas, porque ele abençoaria todo o fruto do trabalho da mão daquele povo. Trata de cumprir todas essas leis, esses estatutos, mandamentos e ordenanças. O Senhor faz saber que será o seu povo próprio, se guardares todos os seus mandamentos. Povo escolhido, povo próprio dele, propriedade peculiar do Senhor. 1 Coríntios 6, 19. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em nós e que não somos de nós mesmos. A nossa mente deve estar ligada nas coisas lá do alto. O Senhor te comprou pelo seu precioso sangue, te tirou da escravidão do diabo e agora também está te levando em direção à terra que emana leite e mel. E essas palavras estão no nosso coração. Não podemos nunca perder a nossa fé. O apóstolo Paulo, antes da sua partida, ele falou: completei a carreira, guardei a fé. E hoje você tem que ter essa fé, a certeza que você está salvo pela graça de Deus. O Senhor Jesus vai na nossa frente, também vencendo os nossos inimigos e nos dando a vitória, e vai nos colocar na terra que emana leite e mel, no paraíso celestial. É quando passar o Jordão, pegar 2 pedras grandes e passar cal nelas. Fazer ao Senhor no Monte Ebal um altar de pedras, sem o qual tem usado instrumentos de ferro, onde deveriam oferecer holocausto. Lembrando que a palavra holocausto, esse sacrifício, é para cobrir todos os tipos de pecados. Escreverá nessa pedra a lei, para que possa cumprir os mandamentos que o Senhor teu Deus te dá. Quando entrares na terra e ir por Monte Gerizim, 6 tribos vão abençoar e 6 tribos vão amaldiçoar. É interessante a posição desses montes, Monte Ebal e Monte Gerizim, logo na entrada da terra prometida. Agora é proclamada as maldições, e a primeira delas é: maldito aquele que fizer imagem de escultura, se prostrar, adorar e trocar Deus por aquilo que não é nada. E nós devemos abrir mão de tudo por causa do Senhor. Em Mateus capítulo 10, verso 37, aquele que não largar pai, mãe, irmão, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achará. E vai falando muitas maldições no Monte Ebal, para que o povo tema o Senhor. Mas há 2000 anos atrás foi pendurado o Filho de Deus num madeiro, em um monte em Israel. Jesus foi crucificado e ali ele se fez maldição por nós. Todas essas maldições que você vai ler foram quebradas no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição no nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Confesse ele hoje como seu único Senhor e Salvador, e todas as maldições na sua vida serão quebradas e lançadas sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Sobre o monte Gerizim vêm as bênçãos. Se ouvir a voz do Senhor seu Deus, se obedecer, virão essas bênçãos e te alcançarão. A bênção de Deus, ela é decorrente da obediência. E hoje Deus nos chama à obediência, não somente a sermos ouvintes da sua palavra, mas sermos praticantes da mesma. Leia Tiago, capítulo 1, verso 22. E Deus ainda fala que vai constituir para ele um povo santo, separado, para que ele pudesse manifestar a glória dele no meio desse povo. E todos os povos da terra iam ver que esse povo é chamado povo santo do Senhor. Todas essas bênçãos viriam sobre eles, mas também agora, diz de novo, várias maldições. Muito mais maldições do que bênção quando você desobedece, quando você volta para trás. Jesus falou: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Um crente desviado, ele fica 7 vezes pior. Por isso nós temos que ser fiéis ao Senhor. Não troque Jesus por nada. Hebreus capítulo 10, está escrito: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Blasfemar contra o Espírito Santo, brincar com as coisas de Deus. E hoje nós temos pastores que contam piadas com o nome de Jesus, não tem um mínimo de temor de Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Só tem jeito de blasfemar contra o Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo tem demônio, já é uma blasfêmia em pessoa. Esse tem a oportunidade de converter, de arrepender dos pecados. Agora, um que já arrependeu, converteu, e brinca com as coisas de Deus, com o nome de Jesus, que tira outros do caminho por causa dos escândalos, esse vai acertar as contas. Seja fiel até o fim, e você receberá a sua coroa de glória. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.